Vai, coloca tudo de novo, clica no certo. Não tá não. Agora sim. Agora já tá online. Ótimo. Agora começou aqui nosso programa. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Nossa 49ª programa. Um negócio realmente muito grande. Nós temos, na verdade, eu tenho um programa que, além de falar um pouco de desabafo, mas lembra, todo o objetivo desse programa, não por acaso chamado Saindo da Matrix. Realmente as pessoas que estão sendo enganados, ou nem estão sabendo que estão enganados, acordar. Ou pelo menos saber a verdade, para não falar depois, eu não sabia. Ok? A pessoa sabe. A escolha que ele faz já não tem nada a ver, muitas vezes não tem nada a ver com a verdade, mas sim com a emoção e com a realidade que ele vive. Agora, se a pessoa quer mudar a sua realidade, ele tem que fazer escolhas diferentes. Mas para isso, vem o nosso trabalho da AJA, desse programa, minha, que é mostrar para as pessoas a verdade. E hoje eu queria falar com você sobre um assunto que eu não normalmente faço, questão de citar nomes ou figuras, mas eu vou fazer isso, okay? Porque é importantíssimo todo mundo saber a verdade. A verdade sobre o quê? Sobre algumas seitas que existem no Brasil e no mundo, que muitas pessoas que estão sendo enganados, e mais ainda, eles acham que os caras estão certos e a gente que está errado. Que o judaísmo tradicional que está errado é porque ele escutou o cara lá da seita falando X, falando aquilo. Tipo, você quer ensinar a galinha a botar ovo. Não rola. Boa noite todo mundo. Já também tem bastante gente de todo o Brasil, bem-vindos. Então vamos lá. No judaísmo tem alguns animais, eu vou falar isso, vocês vão entender. Tem alguns animais que são parecidos como kasher, autorizados como puros, mas não são puros. Ok? O lebre, o coelho, o camelo é o mais famoso, o porco. Mas por que o porco ficou tão famoso? Porque o judeu ele pode só ingerir, comer animal doméstico ou silvestre, que ele rumina e tem pata fingida. Ok? Agora, dos 4 mencionados na Torá, okay, eles têm um dos sinais. Que, por exemplo, o camelo, ele rumina, mas não tem pata fingida. Okay? O porco, incrível que parece, ele é o único que não rumina, mas tem pata fingida. Que por fora, ele parece kasher, mas por dentro, ele é impuro. Por isso virou tão abominável, tão marcante. O símbolo da impureza é o porco. Por que eu falo isso? Porque tem muitos aí andando, fantasiando de judeus, por fora, mas na verdade tudo podre. Eu falo de quê? Eu falo tanto dos pastores evangélicos, ou dos messiânicos, que o termo científico é travesti religioso, ou essa seita chata pra cacete chama nazarenos,
que são bandos de infelizes que não conseguem nem ser Bnei Noach, eles querem ensinar judeus sobre o judaísmo, são arrogantes e intolerantes. E os caraítas, na verdade, não estou falando dos caraítas lá em Israel, tá? Estou falando caraítas aqui no Brasil. Que eu tenho carta pessoal lá da Organização Caraíta Mundial em Israel, afirmando que no Brasil não existe nenhuma comunidade caraíta, ligada a eles. Que são os caraítas? Caraítas, na verdade, são aqueles que negam a Torá oral e só vão pelo que está escrito. A sola escrito. Que na verdade é besteira também, porque na escritura não está escrito nada como executar, como fazer, não está escrito nenhuma. Okay? Você andando com kippah ou colocando talit, mas isso não está escrito no lugar, é ordem rabínico. Mas só para você ter ideia, messiânicos, nazarenos, caraítas, são todos cristãos. São cristãos, eles seguem a mesma conversa dos cristãos, as mesmas dogmas, só que a fantasia, o exterior, a pata fingida deles é diferente. Mas por dentro é a mesma coisa. Ok? Agora, tem outras seitas que eu quero falar para vocês, que é muito importante, muito perigoso. Depois eu vou responder muitas perguntas para vocês, que realmente acho que vai ter bastante perguntas, que na verdade, minhas palestras em todo o Brasil estão abertas para todo mundo. Eu falo, vem debater, vem questionar, vem tirar dúvidas, que vem brigar, vem discutir, não importa, mas vem. Esses caras nunca aparecem. Nunca aparecem, sabe por quê? Porque eles sabem que um segundo em debate comigo eles não aguentam. Porque, aparente a verdade, a mentira foge. Agora, uma coisa que, acho que eu vou falar de outras seitas, uma coisa que tem que deixar claro, ok? A maioria das pessoas no Brasil, eles acham que o judeu é aquele coitadinho, aquele judeu do Novo Testamento. Ok, coitadinho, da outra face, aquele vítima. Mas não tem nada a ver com isso. Judeus, nós nunca fomos, talvez a gente era vítimas de eventos infelizes, mas nunca fomos vítimas de mentalidade. Nunca fomos coitadinhos. Nunca pedimos ou alguém fazer favor para nós, especialmente o mundo que, na verdade, expulsou os judeus de todos os países deles. Agora fundamos nosso próprio Estado. Ainda esse mundo ingrato continua achando que ele tem o direito de falar alguma coisa contra os judeus. Nós somos vítimas. Okay? Mas, também nós não somos donos da verdade. Somos os filhos do dono. Ok? Hashem, Deus colocou o povo judeu no mundo para ser luz para as nações, para mostrar a verdade para o mundo. É isso que a gente está fazendo. E a maioria dos povos do mundo não gosta da verdade, gosta de viver na mentiria, na fantasia, okay? No comodismo. Vou levantar minha mão, vou ser salvo. Não importa que você baixe na sua esposa e estupra sua filha. Não, vou levantar a mão domingo na igreja que estou salvo. Por favor. Ei, pelo menos, se você não tem a coragem de aparecer para uma conversa, para um debate comigo, aqui ao vivo, parente público, seja honesto com você, pelo menos. Ei, porque mentir para os outros você pode, mas mentir para si mesmo não dá, gente. Entendeu? Eu fiz a palestra sobre reencarnações no judaísmo. Aí vem os cristãos querendo ensinar os judeus que não existe reencarnações. Ou você não assistiu minha palestra, ou você não sabe nada do judaísmo, ou você é arrogante.
ou vocês são todos os três. Mas, pelo amor de Deus, o povo judeu dedica a maior parte do tempo dele estudando, praticando o judaísmo. E vocês querem ensinar judeus sobre a própria fé deles? Sendo eu, estudando, conheço mais a escritura dos cristãos do que eles próprios. E tem um monte de vídeos mostrando isso. Que os próprios cristãos não sabem a própria leitura deles. Querem ensinar a gente que o povo judeu é o povo mais culto no face da terra? Eu tinha vergonha na cara. E tem uma seita que está se espalhando no Brasil. Tem várias seitas de cabalísticas. Tá? Os cabalísticas. O cara é cabalístico. Isso é isso. Ele vai estudar cabalá. Você, magos, vão... Vocês são trouxas se vocês acreditam nisso. Desculpa a língua, mas a verdade é crua e nua. É crua é nua. Nua é crua. Depende, a ordem muda, né? Você vai tirar o... Como fala isso? O band-aid? Devagar. De uma vez. Aceita a verdade que dói menos. Ok? Escreve isso. Se alguém te dá um limão, às vezes morde o limão. Pronto. Chega de, vou fazer limonada. Não. Às vezes alguém te dá um limão, morde o limão. Agora o negócio é assim. E ainda a gente que discute comigo se o cara tem credibilidade ou não. Como é? E também, tem algumas seitas lá de Israel, infelizmente, tipo o Centro de Kabbalah, ou Bnei Baruch, do Leitman, não é rabino, é o de Leitman, okay? Que são seitas, são registrados em Israel como seitas. E são manuseados e manobrados como seitas. O que é isso? É muito simples. Onde que o líder é a figura principal, é o guru, é o que ele fala, é a lei, okay? E ninguém pode discutir com ele, ninguém pode duvidar ele. Esse é o sinônimo de uma seita. Agora, nós, judeus, se você vai ver alguns vídeos meus que eu dando aulas, ou alguns vídeos, ou algumas centros de estudos, você vê o que mais tem são discussões, são debates, tanto com os rabinos, tanto com as autoridades, tanto um com o outro. Por quê? Porque a única lei que a gente responde é ele. E nosso trabalho é estudar e aprender a alcançar mais próximo a ele. Sim. De um lado, aceitar a lei cegamente. Mas temos a obrigação de estudar e questionar por que é assim. Não aceitar cegamente é fazer cegamente. Aceitar a lei de Moisés é uma coisa. Entender, estudar, ir atrás das fontes, é discutir a forma correta a fazer. Isso diferencia os judeus dos restos. Ontem uma pessoa me mandou, até eu postei também no YouTube, no Facebook, que tem um tratado de Baba Metzia, na página 114, na folha 114, na segunda folha, segunda página, sobre o assunto assim que está falando que o povo judeu é chamado de Adão, de homem, e o resto dos povos é chamado de gados. Eu quero ver me questionando sobre isso. Aí eu respondi bem na lata, como que eu sempre respondo esse tipo de... como que chama isso?
Pergunta, se fosse pergunta, foi boa, mas é cutucadas, afrontamentos, entendeu? Assim, o povo judeu, considerado Adão, homem, porque nós somos uma unidade só. Você vê, todo mundo fala, mas todos os judeus são ricos. Mas todos os judeus dominam a mídia. Os judeus dominam o sistema bancário. Os judeus são comunistas. Não importa que um judeu, ou a minoria zerada de judeus, eram comunistas que fizeram a revolução na Rússia. Okay? Agora, todos os judeus são comunistas. Os próprios goim, os próprios gentios, referem o povo judeu como uma unidade só, como um Adão. O resto dos povos, sim, são gado. Eles vão atrás da massa de manobra. Não, mas não, todo mundo vai, então vamos. Mas vou falar contra o pastor, imagina, falar contra o Papa, imagina. Entendeu? Gente, estudo. Judaísmo é para estudar. Okay? Como eu sempre falo. Okay? Não acredita em que eu falo. Vai pesquisar, vai estudar, vai. Pelo menos, eu não vou te dar um negócio com colher na boca. Vai estudar por conta própria. Alcança um nível intelectual merecido a debater. Os caras aí que fazem copia e colar, o cara nem tem vergonha. Tem o site tudo pronto com as respostas, vai colando. Não importa que eu já respondi todos esses argumentos dos cristãos, que já desmenti todas as alegações sobre Jesus no Novo Testamento. E até hoje, ninguém tinha coragem de aparecer numa palestra minha, porque esses pastores, esses valentes na internet, tentar debater comigo. Por quê? Eu não vou bater em ninguém, não vou morder ninguém. Entendeu? Eu sei que mostrar o nível de moralidade, ou a falta de moralidade, de integridade, que as pessoas que falam, mas não fazem nada. Tá cheio assim. Tá cheio. Deu para entender? Agora, esses messiânicos, esses travestis religiosos, eles são abominação, igual pouco. Esses nazarenos, não, a gente segue conforme era da época. É besteira, mentira, Jesus nem existia. Nem esse Yeshua que eles falam que é nome inventado. O povo tão ignorante, nunca leu um livro além do Novo Testamento na vida deles, que ensina judeus sobre o próprio livro deles em hebraico. Realmente, minha porta está aberta. Quem quiser, quem acha, tem a capacidade, tem a habilidade de falar sobre escrituras, sobre, como falar isso? Não é só escrituras. Me mostrar aonde na minha Torá tem alguma afirmação do que eles falam, e não quero achismo. Não achismo. Provas. O que está escrito. Okay? Por exemplo, que eu já mostrei, fiz vários vídeos do Salmos 22, como o próprio tradução, o texto foi alterado para enganar o gado.
e vou atrás. Nem questionaram saber se essa tradução, como que está no original. Não ia falar de Isaías 53 que mudou, Isaías 7, 14 que mudou, Zacarias 12 que mudou. Entendeu? Aí o cara baseia num texto deturpado intencionalmente e quer discutir comigo sobre texto original. Então, realmente, eu estou procurando alguém que tem a integridade, tem um nível intelectual mesmo. Depois que vai assistir meus vídeos, vai ver, eu fiz 20 vídeos, seguindo todas as supostamente 365 profecias de Jesus. Um por um. Sobre Daniel tem vídeo em 2 partes, 3 horas quase, de 70 semanas de Daniel. Eu não conheço nenhum pastor, teólogo, essas coisas aí, que dedicaram tanto tempo a estudar o texto original, como que eu estudei os textos e mostrei. Agora, falar que eu não sei, por favor, já passamos desse momento. Okay? O leão está na floresta. Você quer ficar com os macaquinhos gritando na árvore ou juntar os leões? O que você quer? Está na hora. O tempo está acabando. Chega de, pegar e não largar o osso e ainda achar que você é justo. Vou te dar um exemplo. Tem uma seita nojenta, que chama Sina. Uma seita nojenta, mesmo. Pode me processar também, estou nem aí. Tem um tal de Ishai Ben Levi. Ishai Ben Yehuda, sei lá qual, Ishai, chama de tio Ishai. Que o nome dele, na verdade, é Altair Junqueira. E um pastor evangélico que viu uma brecha para ganhar dinheiro acima dos crentes, acima do gado, e fantasiar de judeus. Ganhava um monte. Só de São Paulo era 30 mil reais por mês. A gente tem tudo, gente. Tem todo documento, depois da lavagem do dinheiro que foi feito crimes, estupros, agressões. É tudo em nome do judaísmo. Que judaísmo não é? O cara nunca pisou numa sinagoga na vida dele. E o filho dele está fazendo passeio de turismo sexual lá, pegando meninas. Pode me processar, não tem problema não. Ele vai provar tudo perante o juiz. Só o fato dos caras me levar na justiça já mostra que não são judeus. Porque assuntos de judeus se trata de tribunal rabínico, e não é tribunal do Estado. Então mostra, prova para todo mundo que vocês mentirosos. Enganaram tanta gente tanto tempo. Agora, do outro lado, eu quero parabenizar os meus amigos do Betel Shama, o Marcos, Abraão, o Rafael, toda a galera, o Antônio aqui de São Paulo, a galera de Gurupi que eu conheci, todas essas pessoas que aceitaram a verdade, admitiram que estavam errados e agora estão andando com os leões. Mais do que vocês podem imaginar. Então, a escolha é sua. Ou você fica com os macaquinhos gritando na árvore, ou você junta os leões. A escolha é sua. O povo está bombando nos comentários, mas vamos tentar responder para todo mundo devagar, tá? Eu vou ver umas perguntas aqui.
Devagar, passo a palavra, tem muito. O povo aqui estourou na pergunta. Vou subindo aí devagar. Gente, calma aí. Se eu não vou ver todas as perguntas, manda um de novo que a gente vai tentar responder. Já que antes que eu vou continuar, um aviso importante. Dia 15, okay, eu vou lançar o banner também. Dia 15 de abril, eu vou estar em Atibaia. Tá, todo mundo que está na região lá do interior, perto de Atibaia, gente, vem. Nós vamos avisar o horário e o local. Quem está seguindo eu Quem está me seguindo no Facebook já pode ver algumas publicações que me marcaram sobre a palestra em Atibaia. Já deixa marcado dia 15 de abril. Eu vou estar em Atibaia. Vai ser grande prazer ver todo mundo aí. Entendeu? O Carlos Chamacho fala só, você é arrogante. Ok, daí. O que você pensa, é seu direito. Falar a verdade não é arrogância. Arrogância é estar errado, é tentar brigar justificando o erro. Essa é a arrogância. Agora, falar a verdade crua, nua e crua do jeito que é, se você achar arrogante, tá bom, seu direito. Eu, na verdade, uma das coisas que me ajudou muito na vida, não importar o que as pessoas pensam de mim. Graças a Deus, eu não importo muito o que as pessoas pensam de mim, porque senão você não consegue fazer nada na vida. Você só pensa que a pessoa vai achar que você é arrogante. Tá bom, que pensam. E eu não pago as contas com o pensamento das outras pessoas, nem com meus pensamentos. Entendeu? Se cada besteira que falam de mim, eu vou ganhar R$1 e ia ser rico, mas não ganha isso, então eu tô nem aí muito. Mas vamos lá. Luiz Carlos fez uma pergunta boa. Na sua forma de crença, tipo o judaísmo, como Deus vai resolver a injustiça neste mundo? Acho que a pergunta está um pouco mal formada, mas o negócio é assim. No judaísmo, a gente não espera Deus resolver nada. Okay? Os malfeitos nossos têm que ser resolvidos por nós. Ninguém vai salvar você. Ninguém vai chegar para você, bum, todos os seus problemas estão resolvidos. Ninguém vai fazer isso para você. Nós temos que resolver nossos problemas. Se você vê injustiça na sua frente, você tem que resolver ela. Não, mas coisa do governo. Sim, o povo que elegeu esse governo. Agora corrige. Elejam ou usa a cabeça na hora de eleger. Entendeu? É muito simples. Para de achar que alguém vai resolver nossos problemas. Que alguém vai salvar você. Deus não vai resolver a injustiça porque Ele não causou a injustiça. Quem causou a injustiça tem que resolver isso. Na maioria das Elise Geani, na maioria das religiões há espaço para a mulher. Existem cotas. Eu não entendi. No judaísmo, a mulher é uma parte mais importante e principal da casa e da família. A mulher tem que ser tratada como rainha, como mais do que rainha. É muito coisa não judaico que a pessoa tem na cabeça que é aplicar acima do judaísmo. Como eu falei, o que a pessoa sabe do judaísmo, no estudo do Novo Testamento, ou na igreja, ou na novela, na Globo, é que aplicar isso acima do judaísmo.
Paulo Rocha, ele pergunta, mas essas seitas em Israel ensinam a verdade? Não, não ensinam a verdade. Okay? Porque a verdade não é 99% verdade, 1% mentira. A verdade é absoluta. Okay? Para uma mentira cair bem, ela tem que estar misturada com um pouco de verdade. Mas é ainda mentira. Entendeu? Por isso muitas pessoas achando que, nossa, que bonito, o cara realmente faz sentido, o cara cai na mentira sem perceber. O Alan, ele faz uma pergunta boa. Em Devarim 10, 1 a 4, diz que o Eterno escreveu os 10 pronunciamentos, os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. Mas em Shemot 34, o texto diz que foi Moisés. Afinal, quem escreveu nas tábuas de pedra? Se você vai ler tudo conforme está escrito, você vai ler que as primeiras tábuas, antes que Moisés quebrou-las, foi escrito pela mão de Deus. As segundas tábuas, Hashem falou para Moisés, traga a pedra e você vai escrever dessa vez. Conforme eu vou te falar. Só lê. A maioria dos problemas nossos é que as pessoas não lêem o que está escrito. E, infelizmente, esses são grandes problemas. As pessoas não leem por conta própria. O Andrea Teles, nossa amiga, pergunta aqui, quem são os drusos? Então, drusos, um grupo étnico em Israel, okay? O principal deles em Israel, tem no Brasil também uma comunidade, mas lá em Israel é o centro deles, ok? Eles se falam que eles são descendentes do Itró, o sogro de Moisés, e por ser descendentes do Itró, eles são aliados do povo judeu, ok? Em tudo. Eles servem o exército, servem polícia, eles são em eles têm todos os direitos iguais, como todos os cidadãos israelenses, e só que eles seguem a religião deles, ok? Deixa eu abaixar aqui, estou tentando ver umas perguntas. O Marcelo Shimon pergunta assim, existe cristianismo monoteísta? Não. Só por ser cristianismo já não é monoteísta. Ok? Muito simples. Onde você tem alguém, ou um atravessador, ou Deus, ou sabe, tipo Filho, Pai, Espírito Santo, o demônio que, sabe, tem o poder de rebeliar contra Deus, ainda já não é monoteísmo. Muito simples. E outra coisa importante, gente, tipo o Islã. Islã, ele fala que são monoteístas, que eles acreditam só em Allah. Só em Allah. E o que acontece? Você vai perguntar a um cristão, um muçulmano, quem é o Allah, conforme está escrito no Alcorão, ele vai falar para você, Allah é a luz do mundo. Beleza? Só que na minha Torá está escrito que meu Deus criou a luz. Então, o Allah já não é o Criador, é um criado. Então já não pode ser o Deus. Então, o negócio é assim, você fala monoteísta, você fala assim, esse é microfone, eu só adoro ele. Só esse aqui, é tudo esse aqui. Eu sou monoteísta, eu sou um idólatra. Pensa, põe-se sozinho, pensa por conta própria, estudo. O Krista está perguntando, por que Hashem deixa acontecer tantas desgraças no mundo? Porque as pessoas fazem, as pessoas têm livre-arbítrio. Deus criou uma coisa chama escolha. Cada pessoa tem a escolha, fazer bem ou fazer mal.
as desgraças no mundo não porque Deus deixa ou porque Deus fez, não. A desgraça porque Ele deu para a pessoa escolher. A pessoa faz a escolha e também vai ter que responder essa escolha, por bem ou por mal. Você tem que parar de culpar Deus em todas as desgraças que acontecem na nossa vida. Ele não é culpado que a gente faz escolhas erradas. Ele não é culpado que a gente, vamos falar assim, segue caminhos errados, ou segue pessoas erradas. Para de culpar Deus, começa a tomar responsabilidade da sua própria vida. Fala, eu escolhi, beleza, errei, vou corrigir. Quer corrigir sua vida? Faz escolhas menores. Muito simples. Vamos, mais perguntas eu vou passar aqui. A Laís Pérez, ela fala um comentário bem legal. Por que as pessoas não raciocinam? Que essa é a parte importante que se a maioria das pessoas não raciocina, que o Jesus é a mesma coisa que a idolatria dos egípcios, um cordeiro. Exatamente o que eu falei na última programa de Pesach, que o sacrifício de Pesach era o cordeiro, que era a idolatria dos egípcios. Os cristãos levaram isso como o próprio Jesus sendo sacrificado. Então a gente acabando matando mais uma idolatria. Olha, a verdade é que judeus são maçons também ou são judeus messiânicos? Primeira coisa, você faz a mesma coisa que acabei de falar. Você está generalizando o assunto. Ok? Primeira coisa, a maçonaria, especialmente no Brasil, é piada. Okay? Eu tenho amigos maçons, eles sabem a minha opinião, a gente tem muitos amigos. Mas a maçonaria no Brasil é uma piada. É um clube de homens para reunir, para falar bonito. Só isso. E tem judeus, tem lojas judaicas, onde judeus frequentam. Não significa que isso de acordo com o judaísmo, ok? Ou que tem alguma coisa a ver com o judaísmo, ok? Agora, da mesma forma que você tem em São Paulo o líder do movimento do budismo em São Paulo é uma judia. Isso não transforma o budismo em kasher, em certo. Okay? Isso mostra que ela é uma ignorante, que não sabe o que está fazendo. Mesmo se o Papa fosse judeu, não kasheriza o catolicismo. Só significa que esse cara é ignorante. Só isso. Entendeu? Porque se você tem judeus, a pessoa que nasce judeu, ele é judeu, ele tem a obrigação de cumprir a vida dele como judeu. Se ele não vai cumprir, ele vai ter que responder depois. Mas as escolhas que ele faz, okay? Se é conforme o judaísmo ou não conforme o judaísmo, são escolhas dele. Você não pode generalizar sobre todo o povo que as cabeças que planejaram a revolução comunista na Rússia, que eram judeus, aí todos os judeus são comunistas e revolucionários. Não tem nada a ver. Esses judeus eram judeus perversos, ok? Que não respeitaram o judaísmo, nem a lei judaica, ok? Causaram muito dano tanto para o judaísmo como para os judeus religiosos, praticantes. A mesma coisa, o Rothschild. O Rothschild é uma família de banqueiros que domina os bancos mundiais, desse Illuminati, todas essas conspirações. Apesar que hoje a família Rothschild não é judaica, não são judeus, ok? Só que no início eram judeus. Mas hoje aí todo mundo, os judeus dominam
os bancos mundiais. Quem dera eu tive a paz em algum banco. A minha vida estava resolvida. Entendeu? Mas não é. Você entendeu a diferença? Agora sim, é óbvio. Eu entendo quando as pessoas falam, os judeus. Porque nós somos uma unidade só. Quando um faz alguma perversidade, essa manifesta sobre o povo inteiro. Ao contrário dos cristãos, dos budistas, dos que sejam, dos muçulmanos, entendeu? Tipo, você tem a ISIS, ou Al-Qaeda, ou o Bin Laden. Não, ele é isolado, ele é os fanáticos de lá. Mas, ele está seguindo a pé da letra o que está escrito no livro dele, que é o livro de todos os muçulmanos. Porque você separa. Entendeu? Por quê? Porque os próprios gentios, próprios povos admitem que nós somos uma unidade só, o resto são gado. Okay? Não é pejorativo. É para você parar de ser gado. É para você parar de ser macaco gritando na árvore. Mas sim, para você vem juntar os leões. Essa é a meta do nosso trabalho saindo da Matrix. Vamos ver. O Acione Noni está fazendo uma pergunta meio elaborada, mas eu vou explicar uma coisa importante. O povo judeu, sendo o povo escolhido, é não que nós somos melhores, ok? Ou, vamos falar assim, a elite. Não isso, nunca fui tratado disso, nenhum judeu vai falar isso. Mas sim, porque nós somos escolhidos por uma missão especial. Qual é essa missão? Manter a verdade divina nesse mundo e na hora certa começar a espalhar essa verdade e ensinar o resto do mundo que também são filhos de Deus. O povo judeu é o primogênito. O resto do povo são filhos também. O próprio Rabi Akiva falou, querido homem que foi criado na imagem e semelhança de Deus. Falou homem, não judeu. Nosso trabalho é ensinar todo mundo, nossa missão é ensinar a verdade para todo mundo. Quem quer escutar, quem não quer, já não depende de nós. Mas nosso trabalho é manter essa verdade e espalhar para todo mundo. Agora, se você entende que a sua missão, quando você nasceu como não judeu, seguir as 7 leis de Noé, ou em outro caso, se você decide a converter, o que é uma escola particular, não tem problema nenhuma. Ambos dos meios você vai servir a Deus conforme a vontade dele. Só que, sendo idólatra, mesmo não admitindo isso, você está cuspindo na cara do seu pai. E não tem coisa mais aliás, tem. Mas a segunda mais abominável. O mais abominável é ser o pouco. Fantasiar alguma coisa que você não é. Passar por fora algo que você não é, quando por dentro você sabe a verdade. Você sabe que você não é. E mais ainda, você sabe que o porco, uma das únicas animais que não consegue levantar o pescoço para cima. Não tem temor a Deus. Ele não olha para cima, ele só olha para baixo, para a terra, para a matéria, para as fezes dele. Esse aqui vai sobrar para eles. Esse aqui vai sobrar para todos os perversos no final. Eles vão ter que comer o próprio prato que eles prepararam. E isso que vai ser a justiça final. Não é a gente que vai fazer. Cada um vai comer o próprio prato que ele fez.
O Yitzhak aqui vai fazer uma pergunta muito legal. Um convertido ao judaísmo, que depois se converte para o cristianismo, continua tendo a alma judaica, na verdade, uma pessoa que converte, ele é judeu, 100%. Se ele volta para o cristianismo, ele é um judeu perverso. É uma coisa muito mais grave do que um judeu nato converter para o cristianismo. Porque o cara já estava lá, converteu, ok? Juntou a unidade especial, agora quer voltar para o inimigo? Como assim? É muito pior do que um judeu nato fazer isso. A Vera Lucia ela fala, ficou triste em não saber o nome de Deus. Estou passando... Então, eu vou te falar por que você fala isso. Porque você tem uma mente cristã que fala, tem que pronunciar o nome de Deus para ter salvação. É o quem vai falar meu nome, vai falar meu nome e vai ser salvo. É mentira. O próprio Deus fala nos 10 mandamentos, não fala meu nome. E você vai seguir uma coisa que fala totalmente contrário? E você ainda sente mal com isso? Faz uma limpeza na sua cabeça, faz uma limpeza, uma lavagem cerebral. Lava todo esse lixo da igreja que você tem. Eu prometo para você que você vai sentir muito melhor. Porque a maior parte dos nossos problemas, essas confusões ou indecisivos que nós temos na cabeça, okay? Dogmas passadas, a verdade atual, que sempre foi verdade, não só atual, a verdade, que as dogmas, que a doutrinação que eu aprendi na casa dos pais, nas escolas e tudo, não combina com a verdade que eu sei. Então, temos que fazer uma lavagem cerebral. É muito importante fazer isso. Beleza? Então, gente, não vamos terminar nosso programa para hoje. Nós temos ainda a finalizar a festa de Pesach. E na segunda-feira voltaremos com mais um programa. E boa noite para todo mundo.